Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando então mais um bloco aqui de direito tributário referente às garantias e privilégios do crédito tributário. Então a gente começa sempre com essa aula estudando a parte de garantias, que são normas assecuratórias lá na Constituição, artigo 183, artigo 84, perdão, do CTN, melhor dizendo, artigo 183, artigo 84 do CTN, que diz que existem vários meios, vários mecanismos e ferramentas para que o crédito tributário devido à Fazenda Pública ele seja satisfeito, ele seja pago à Fazenda. Então são meios que a Fazenda tem de adentrar no patrimônio do devedor para ter a sua pretensão de recebimento do crédito tributário satisfeita. Primeiro ponto que a gente precisa analisar, tá bom? Após isso, você vai entender também que, além dessas normas assecuratórias que garantem à Fazenda Pública o recebimento do crédito, o CTN também nos traz privilégios sobre esses créditos. E quando a gente fala de privilégios ao crédito tributário, não são formas para que a Fazenda possa receber esse valor, né? Mas sim uma ordem de recebimento. Uma ordem de recebimento quando houver uma coletividade de créditos devidos à Fazenda Pública. O que significa isso, Latif? É o seguinte, você imagina que a Fazenda Pública, uma determinada Fazenda Pública, um Estado, ele tem lá diversos créditos para receber. Dentre eles, um crédito de natureza tributária. Mas ele também tem um outro crédito de natureza hipotecária. Um exemplo. Tem crédito que é decorrente de multa. Você já sabe que multa não é tributo. E aí, qual é o crédito que a Fazenda vai receber primeiro? Existe uma ordem para isso? É o maior crédito, é o menor? Não. Tá? Então, o que existe aí é o seguinte, vocês vão entender, é que existe uma ordem de pagamento analisando a natureza de cada crédito para que haja o recebimento por parte da Fazenda. Não é a qualquer um, não. E aí o CTN ele diz isso para a gente a partir do artigo 186 do seu texto, tá bom? Então, preste atenção aqui no que a gente vai tratar a partir de agora. Primeiro, a parte conceitual, onde que diz o seguinte, privilégio dos créditos tributários, né? Então, são condições de ordem de pagamento quando estes créditos são colocados em uma coletividade de créditos, né, de naturezas distintas. Em outras palavras, se dão quando a Fazenda Pública tem diversos créditos a serem recebidos, de naturezas distintas, em que os de natureza tributária se colocam em uma condição de preferência quanto aos demais. Então, se vocês repararem só a parte conceitual dos privilégios, está dizendo que o crédito de natureza tributária, em regra, ele prefere aos demais. Qualquer outro crédito vai estar abaixo dos créditos tributários. Tem a multa para receber, então primeiro a Fazenda opta por receber o tributário para depois receber um crédito de natureza de multa. Entenderam? Então primeiro é o tributário, depois a multa. É um exemplo. Então isso aqui é a regra, tá? É a regra que você tem que analisar, que você tem que saber que o crédito tributário é o bambambam, tá lá em cima. Só que aí, vamos fazer a leitura aqui do artigo 186. É a regra geral. O que significa regra geral? Se a gente tem aqui regra geral, se eu coloco para vocês regra geral, é porque existe uma outra regra que não é geral, é uma exceção, né? Então, que exceção é essa? Vocês vão ver daqui a pouquinho que se refere ao parágrafo único do artigo 186, que é a ordem de preferência dos créditos tributários dentro de um processo falimentar, dentro de um processo de falência, que é regido pela Lei 11.101 de 2005. Tudo bem? Então, primeiro a gente vai analisar sobre o ponto de vista geral. Quando eu falo ponto de vista geral, regra geral, é fora de um processo falimentar. Então, olha aqui, ó, regra geral fora da falência. Eu não estou analisando um recebimento, né, de créditos dentro de um processo falimentar. Então, fora da falência no âmbito geral, como é que funciona? No artigo 86 do CTN fala para a gente assim, ó, o crédito tributário prefere a qualquer outro, é o bambambam, seja qual for a sua natureza ou o tempo de sua constituição, não me importa. Então você vê aqui ó, que eu tenho uma primeira parte do artigo 186 do CTN que diz que o crédito tributário está lá em cima. Tá? Não vou nem escrever porque eu já esquematizei embaixo. Eu ia escrever aqui, mas não precisa não. Só que aí você tem uma ressalva. Ressalvados, segunda parte final do artigo 186 do CTN, diz assim, ó, ressalvados os créditos decorrentes
da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. Então repare que o que diz o artigo 86? É assim, ó, o crédito tributário é o bambambam, está no topo. Ele só não vai preferir, só não vai ter privilégio no que tange os créditos decorrentes das relações de trabalho. Só isso. Então, reparem vocês que após a análise e interpretação do artigo 86 caput do CTN, você percebe que nós teremos três posições. O crédito tributário, acima deles, só o crédito decorrente de relação de trabalho e abaixo deles os demais, o que sobrar. Perceberam? É fácil assim. É muito fácil. Tem gente que se embola nesse tipo de questão, mas você não vai se embolar, porque eu não vou deixar. Tá bom? Então, primeiro caso, na regra geral, eu tenho decorrente da relação de trabalho, e aí, decorrente da relação de trabalho está no topo por quê? Porque tem natureza alimentar, envolve acidente de trabalho, inclusive, depois tributário, e em terceiro, os que sobrarem, os demais, beleza? Então, para facilitar a tua vida, olha aqui, ó, tem um esqueminha aqui, é essa aqui. Então, na primeira colocação, primeira posição, ordem de pagamento, crédito decorrente das relações de trabalho, incluídos acidentes de trabalho e natureza alimentar. Né? Depois, na segunda posição, eu tenho os créditos tributários. E na terceira, os outros créditos. Por exemplo, uma multa. Tá? Se houver a multa, primeiro eu recebo tributo, depois eu recebo multa. Se houver um crédito decorrente de acidente de trabalho e um crédito tributário, primeiro eu recebo de acidente de trabalho para depois receber o tributário, tudo bem? Então, é isso que você precisa analisar. Mas fala assim, porra, Latif, mas como é que a banca pode me cobrar isso na prova? Ela pode cobrar de duas maneiras. Ou ela vai te perguntar qual é a posição de um crédito tributário dentro de uma coletividade de créditos sem mencionar falência. Então, se não menciona falência, se não diz que é num processo falimentar, você vai adotar essa regra geral do 86 caput. Então, pô, se é tributário, está na segunda posição, vai marcar a segunda posição. Ou, em vez de pedir a posição, vai dar um caso dizendo que um determinado ente público tem créditos para receber de natureza de multa, natureza tributária, natureza hipotecária, natureza de trabalho. E aí você vai ter que analisar e ver e colocar na posição. Trabalho em primeiro, tributário em segundo e os demais uma terceira posição, tudo bem? Então é assim que se faz, que analisa e se faz questão de prova. É assim que a banca vai te cobrar se essa primeira parte vai aparecer. E eu tenho certeza que nesse momento você está falando assim, porra, Latif, tranquilão. Porra, tranquilo pra caramba mesmo, porque eu tenho três posições, põe o trabalho em primeiro, tributário em segundo e o resto em terceiro, fechou. Se não mencionar falência. Aí eu te falo, porque a regra é geral. É simples mesmo, é muito fácil, é tributário sem mistério, só que existe um segundo momento, um segundo ponto de vista, que é dentro de um processo falimentar. Está fundamentado no artigo 86, parágrafo único do CTN. Então vamos a ele. Diz assim, na falência, então dentro de um processo falimentar, como é que funciona isso? O artigo 86, parágrafo único do CTN fala lá, ó, na falência. Primeiro inciso, o crédito tributário ele não prefere aos créditos extraconcursais. Então, você já sabe que você tem acima do tributário os extraconcursais. Ou as importâncias passíveis de restituição. Também não. Nos termos da lei falimentar, da lei de falência. Então, nos termos da lei de falência, que é a lei número 11.101 de 2005. Mas também não vai preferir, pessoal, aos créditos com garantia real. Então, reparem no limite do valor bem gravado. Repare que eu tenho o tributário no topo, e aí vem o CTN dizendo, mas se for na falência, não vai preferir a extraconcursal, restituição, garantia real, já está descendo com os créditos tributários. Ele está saindo da primeira posição e está descendo. Tá? Não se assustem. Por que eu estou falando isso? Porque aqui a leitura ela vai ser mais extensa, mas eu vou facilitar a tua vida ao final. Pode ficar tranquilo, confia em mim. Tá bom? Não fica com ranço agora não. Vamos lá. Ó, então, no primeiro momento, você já sabe que está descendo de posição, está caindo de posição o crédito tributário, dentro de um processo falimentar. Segundo, a lei poderá estabelecer limites e condições para a preferência dos créditos decorrentes da legislação do trabalho. Que lei é essa? É a Lei Falimentar, 11.101 de 2005. 3. A multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados. Então, se você sabe que a multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados, quer dizer que os subordinados está na última colocação. E na penúltima? As multas.
Perceberam? Porque a multa prefere apenas aos créditos subordinados. Aí tu fala, tá, Latif, li o artigo 186, parágrafo único do CTN, vi que só tem 3 incisos, mas me perdi. Porque tá confuso isso daí. Eu sei que a única coisa que você consegue perceber aí, pelo menos de cara, é que a multa é penúltimo, o subordinado é o último, crédito extraconcursal, trabalho e restituição, garantia real está acima de tributário. É só isso. Só que você vai se lembrar que a gente está falando de uma preferência dentro de um processo falimentar, que é regido pela Lei 11.101 de 2005. Então, para isso, nós precisamos fazer uma conjugação entre o artigo 186, parágrafo único do CTN, com o artigo 83 da Lei 11.101 de 2005, que diz assim, está na tela aí para vocês. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem. Então, eu não quero pegar a parte conceitual desses créditos por enquanto. Eu quero que vocês entendam a ordem, porque isso aqui é tema de direito empresarial, a parte conceitual, e não o direito tributário. Mas vamos analisar. A ordem é a seguinte. Numa primeira ordem, segundo a lei, tá? Eu não vou escrever primeiro aqui ainda não, tá? Mas segundo a lei, você tem assim, os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 salários mínimos por credor, e os decorrentes de acidente de trabalho. Depois dos créditos de trabalho, você tem os créditos garantia real, até o limite do valor bem gravado. Então, um crédito hipotecário, por exemplo. 3. Os créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de constituição, excetuadas as multas, porque as multas só preferem os subordinados. Lembram disso? Diz lá 186, parágrafo único do CTN. Então, repare que se você analisar a lei, o crédito tributário aparece na terceira posição, que é o terceiro inciso. Mas ele não faz parte da terceira posição. Calma. Tá? Lembra que tem que conjugar o artigo 183 da lei com o artigo, combinado com o artigo 186, parágrafo único do CTN? Então, espera aí. Tá? Depois, no quarto inciso, eu tenho os créditos com privilégio especial. E aqui diz que créditos são esses. Os previstos no artigo 964 do Código Civil, que é essa lei aqui, os assim definidos em outras leis civis e comerciais, aqueles que são para quem é MEI, microempresa, EPP, empresa de pequeno porte. Nada disso vai me importar quando eu falo em ordem, tá? Eu quero saber, a parte conceitual, eu quero saber da ordem. Depois dos créditos com privilégio especial, tem os créditos com privilégio geral, tá? Que são esses aqui, do artigo 965 do Código Civil, parará, parará, parará. Sexto, os quirografários. Os quirografários são os créditos que não são de natureza dos demais. Aqueles não previstos nos demais incisos desse artigo, o que sobra. Aí aqui o sétimo inciso, as multas contratuais. E você sabe lá, no artigo 186, parágrafo único do CTN, que as multas preferem apenas a quais tipos de créditos? Subordinados. Oitavo inciso. Então repare que eu tenho 8 incisos aqui. E aí, por que eu não coloquei posição? Porque se você analisa a lei e a lei tem 8 incisos, com 8 créditos de naturezas distintas, você pensa assim, são 8 posições. Perceberam? São 8 posições. São 8 posições se você analisar apenas os créditos previstos na Lei 11.101 de 2005, que é a lei falimentar. Mas eu já falei para vocês que você precisa conjugar o artigo 83 da Lei 11.101 de 2005 com o artigo 186, parágrafo único do CTN. E lá no 186, parágrafo único do CTN, você tem no primeiro inciso, vou voltar aqui, diz que o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou os passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar, nem aos créditos de garantia real. Então, o que a gente vai fazer? Se eu tenho 8 posições lá, eu vou colocar acima de todos eles os créditos extraconcursais, que eles não são mencionados aqui na Lei 11.101 de 2005. Aí tu fala assim, mas lá, por que eles não são mencionados na lei? Porque o artigo 188 do CTN, ele fala que são créditos extraconcursais. E crédito extraconcursal são aqueles, extra no sentido de fora do concurso de créditos falimentares. Ou seja,
Crédito extraconcursal são aqueles créditos que começam a aparecer já no decorrer de um processo falimentar. Então, quando alguém entra com um processo de falência, já coloca lá X créditos, todos os créditos estão lá, puf, tá? Já estão lá. Só que aí apareceu um novo crédito e o processo de falência já começou. Então, esses novos créditos são os chamados créditos extraconcursais. Esses novos créditos eles vão estar na primeira posição. Perceberam? É isso que vai acontecer. Então, ele não aparece expressamente no 83 da lei falimentar, porque são créditos fora da falência. Entenderam? Por isso são chamados de extraconcursais. Fala, beleza, Latif, então eu entendi que são 8 incisos. Se são 8 incisos eu coloquei extraconcursais acima, são 9 posições, porque eu acrescentei mais um. Né? E o primeiro inciso significa a segunda posição, o terceiro inciso a terceira posição e assim sucessivamente. Porra, mas vai embolar minha cabeça, como é que eu vou esquematizar isso? Eu já fiz isso para vocês. Então a ideia é exatamente eu te ensinar a acertar a questão de prova. Então, duas coisas que você vai analisar aí. Primeira, olha como é que ficou. Havendo a conjugação do artigo 86, parágrafo único do CTN, com o artigo 83 da Lei 11.101 de 2005, nós chegamos a este esquema aqui, ó. A este esquema. Então, na falência, nós teremos aqui 9 posições, tem uma ordem aí com 9 créditos, tá? Então, ó, na primeira posição tem os extraconcursais, na segunda, os derivados da legislação do trabalho, terceira, garantia real, quarta, os créditos tributários, ó, o crédito tributário está na quarta posição. Quinto, com privilégio especial, sexto, privilégio geral, sétimo, os quirografários, 8, as multas e 9, os créditos subordinados. Então, é isso aqui que a banca vai te perguntar na prova. Ela vai jogar lá um crédito tributário e um crédito quirografário. Qual recebe primeiro? Você vai colocar que é o tributário, porque o tributário está na quarta posição e o quirografário na sétima. Vai fazer lá, dizer que um ente tem para receber um crédito trabalhista, um crédito com garantia real, um tributário e um subordinado. Qual recebe primeiro? O trabalhista, depois garantia real, depois tributário e por fim subordinado. E aí é claro que a banca não vai te perguntar na ordem certinha, né? Ela vai perguntar assim, ó, o ente tem para receber um crédito quirografário, um extraconcursal, um tributário e um trabalhista. Então você precisa lembrar dessa tabela, colocar cada um na sua ordem de preferência para responder a questão. Entenderam? É isso que você precisa saber. Porra, Latif, beleza, você me ajudou esquematizando. Tá bom, mas agora eu tenho que decorar essa tabela? Eu tenho que tirar a foto visual dessa tabela e levar ela para a prova? Tem que. Mas tem como facilitar mais ainda? Tem macete, tem mnemônico, tá? Porque a ideia, como eu disse para você, é você acertar a questão de prova. Então o mnemônico é uma frase, tá bom? E a frase é a seguinte: sempre que você se deparar com uma questão de prova que fala sobre privilégio, a preferência do crédito tributário dentro de um processo falimentar, que é isso você já sabe que se você está dentro de um processo, não são 3 posições. Essa é na regra geral. Regra geral é trabalhista, tributário e os demais. Artigo 186 do CTN. Agora, dentro do processo falimentar, eu tenho 9 posições. Aí você fala o seguinte: você faz concurso, não faz? Você não faz concurso? Você tem trabalho para fazer concurso? Tem muito trabalho. Fazer concurso, ser concurseiro não é fácil. As pessoas falam assim, você só estuda. Porra, só estuda não, é trabalhoso pra caramba, é desgastante. E eu sei que você está concordando comigo. Ainda mais se você estuda e tem outros afazeres, como trabalho, como estágio, tem família, você criar em casa. Eu sei disso. Então, o que você vai falar? Fala assim, ó, o concurso dá trabalho. O concurso dá trabalho. Mas ele garante o tributo com privilégio especial ou geral que multa o subordinado. Falamos coisa com coisa? Falamos. Mas tu vai acertar a questão de prova sim. A ideia aqui, eu falo tributário sem mistério, é sem enrolação. O que você tem que fazer é acertar a questão. Então, vamos escrever essa frase? Olha aqui, ó. Você vai fazer o seguinte, ó. Concurso dá trabalho. Concurso dá trabalho. Só que, mas garante o tributo
Então, pagar imposto de renda maior, porque tu vai receber mais, depois se for concursado, né? Então, mais garante tributo com privilégio especial ou geral, que multa. Aí aqui o que é com I mesmo, tá, gente? Não é que multa, não, é que multa. A gente fala assim, né? Que multa o subordinado. Beleza? Aí daqui você consegue tirar as 9 naturezas de crédito e as suas posições. Então, preste atenção. É na falência? É na falência que está te cobrando. Se é na falência, você já colocou na tua cabeça que concurso dá trabalho, mas garante o tributo com privilégio especial ou geral que multa o subordinado. Então, quando eu falo em concurso, eu estou me referindo aos créditos extraconcursais. Dá trabalho. Créditos das gerações de trabalho, trabalhista. Mas garante, ou seja, com garantia real. Garante quem? O tributo, tributário. Com privilégio especial ou geral. Então eu tenho depois do tributário privilégio especial, privilégio geral, né? Por que aqui? Por causa dos quirografários. Multa, oitava posição, o subordinado, os créditos subordinados. Beleza? Então, vamos lá. Extraconcursais, você vai lembrar de concurso. Primeira posição. Deixa eu mudar aqui para ficar melhor a visualização. Vamos colocar assim, Então, concurso de extraconcursais primeiro. Na segunda posição, trabalhistas, né? Terceira posição, garantia real. Quarta posição, tributários. Quinta posição, especial, com privilégio especial. Sexta posição, privilégio geral. Sétima posição, quirografários. Oitava posição, multa. E em nono lugar, os subordinados. É isso aqui que a banca vai te cobrar. É isso que a banca vai fazer. Então, galera, ou a banca ela vai colocar vários créditos, vai te perguntar qual vai ser recebido primeiro, qual que é a ordem de pagamento de cada um deles, ou ela vai falar assim, qual é a ordem do crédito tributário, por exemplo? Aí você vai colocar a quarta. Qual é a ordem dos créditos de natureza de multa? Oitava. Qual é a ordem dos créditos com privilégio especial? É a quinta. Entenderam? Então eu pergunto uma coletividade a ordem ou pergunta o número para vocês. Se você gravou aqui o concurso do trabalho, mas garante o tributo com privilégio especial ou geral que multa o subordinado, pessoal, tu tira a onda nessa parte aqui e não erra. Beleza? Tranquilidade pura, é tributário sem mistério. Vamos continuar aqui na nossa próximo slide, tá? Bem, então você já sabe que existe uma preferência, né, de recebimento. Deixa eu voltar aqui, uma preferência de recebimento dos créditos quando se fala fora da falência, não é isso? Entre coletividade de créditos. Você já sabe agora, você já aprendeu que também existe uma preferência quando houver uma coletividade de créditos dentro de um processo falimentar, e aí são 9 posições. E agora a gente vai aprender o seguinte, a preferência de créditos envolvendo diversas fazendas públicas. Até então eu falei assim, o Estado tem diversos créditos para receber. O município, a União, tem diversos créditos para receber. Agora é o seguinte, eu tenho a União junto com o Estado cobrando o mesmo devedor. Para quem que o devedor paga primeiro? Paga para a União ou para o Estado? Ou para o município? E se eu tiver mais do que um Estado? Paga para qual Estado? Para o Estado A ou para o Estado B primeiro? Então é isso que nós vamos analisar agora. Nós vamos analisar o concurso de preferência entre as fazendas públicas. O concurso de preferência entre os entes federativos. Tá? Que fique claro o seguinte, olha, o devedor ele pode escolher? Não, porque está no CTN, aqui no artigo 187 que nós vamos estudar. Mas você que estuda direito constitucional pode pensar assim, pô, mas isso deveria ser errado. Deveria ser errado porque não existe hierarquia entre os entes federativos. Eu estou adiantando para vocês, não existe mesmo não. Só que essa questão ela foi julgada, inclusive, né, para fins
constitucionais para ver se o artigo 187 ele era ou não inconstitucional, e o STF ele sumulou tal entendimento a partir da súmula 563 do STF, dizendo que não há inconstitucionalidade no artigo 187 do CTN, que ele não se conflita com o artigo 9º à época do julgamento, né, vigorava a Constituição de 67, e não havia um conflito entre o artigo 187 do CTN com o artigo 9º, primeiro inciso da Constituição de 67. Portanto, o artigo 187 ele é constitucional. Embora você perceba, já coloquei para vocês, que a União vai estar numa primeira posição. Tá? A União estar numa primeira posição não significa dizer que a União é hierarquicamente superior aos demais entes federativos, tudo bem? Porque isso aqui já foi julgado por meio da súmula 563 do STF, dizendo que o artigo 187 não é inconstitucional. Beleza? Então, o primeiro ponto aí, que é no que tange a legalidade do artigo, melhor, a constitucionalidade do artigo 187. Aí, ó, diz assim: a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordato, inventário ou rolamento. Parágrafo único. O concurso de preferência somente se verifica entre as pessoas jurídicas de direito público na seguinte ordem. Então, olha lá. Primeiro a União, depois Estados, Distrito Federal e territórios, conjuntamente pro rata, e, por fim, os municípios, conjuntamente e pro rata. Então, diante disso, eu tenho duas coisas para mostrar para vocês que são as formas que isso aqui cai em prova. Você tem um devedor que deve, né, 100 mil para a União e deve 50 mil para o Estado A, para um determinado Estado. Então você já sabe que ele não pode, esse devedor, um crédito tributário, né? Ele não vai pagar para o Estado e depois pagar para a União. Ele precisa pagar os 100 mil para a União, depois ele paga para o Estado, porque existe aqui uma ordem, ó, primeira, segunda e terceira posição, União, Estado e município. Então, assim, se você já sabe que não existe hierarquia entre os entes, mas que você sabe que a União é o maior ente no aspecto territorial e os estados e DF vêm depois e o município terceiro, fica fácil entender isso. Fala, porra, isso é ridículo, isso é tranquilo. Né? Se eu tenho lá uma concorrência de créditos tributários entre os entes federativos, já sei, a União, Estado, IDF e município. Mole, mole. Show de bola. Não tem problema nenhum. O que pode embolar um pouquinho, né, que as bancas costumam fazer, é quando você tem mais do que um estado ou mais de um município. Como é que faz? Eu escolho o estado que eu vou pagar? Eu escolho o município que eu preciso pagar? E a resposta é não. É não porque o segundo e terceiro inciso do artigo 187, ele traz assim pra gente: serão pagos para os estados, municípios, conjuntamente e pro rata. O que significa pro rata? Pro rata, que é esse finalzinho aqui, ó, que aparece tanto no segundo inciso quanto no terceiro, é de forma proporcional. Proporcional, tá? Ou seja, pro rata de rateio. Então o valor vai ser rateado entre os entes. Então imagina vocês o seguinte, deixa eu apagar isso aqui, ó. Vou mostrar uma coisa para vocês. Então imagine vocês que existe um crédito tributário devido, então essa pessoa aqui, ó, ela deve um crédito tributário, tá? Um crédito tributário no valor de 2 milhões de reais. Então o valor devido, 2 milhões de reais. E aí, como credor, ele tem como credor. Quem são os credores? Vou colocar aqui, ó, os credores. A União. Para a União, o valor devido é de 1 milhão de reais. Deixa eu botei errado aqui. 1 milhão de reais para a União. Aí, deve para o Estado do Rio de Janeiro. Tá? 1 milhão de reais também. Deve para o Rio Grande do Sul o valor de 7 milhões de reais. Um exemplo, tá? E tem lá um crédito
para pagar, tem uma receita de 2 milhões de reais. Então, esse cara tem isso na mão e ele quer pagar os entes federativos, beleza? Então, só que ele tem devido, o saldo devedor dele, tá? É de, deixa eu botar São Paulo aqui também, botei Rio Grande do Sul, deixa eu botar São Paulo. São Paulo, 2 milhões de reais, tá? Então, ó, quer dizer o seguinte, que ele tem uma dívida total aqui de 11 milhões. 1, 2, 9, 10, 11. Botar o município também, para ficar legal. Porque aqui eu tenho 3 estados. Aqui são os estados. Tá? E aqui eu tenho o município. Botar o município de Belo Horizonte. Tá? Com uma dívida de 1 milhão de reais também. Pronto. Põe todo mundo, todos os entes aqui para ficar bacana. Então agora repare que a dívida dessa pessoa é de 12 milhões, é isso? Vamos lá. 1, 2 com 7, 9, com 2, 11, com 12. Então ele tem uma dívida total de 12 milhões de reais. E ele tem na mão, como receita, 2 milhões para poder pagar. Como é que ele vai fazer? Vai pagar 2 milhões para quem? Ele pode só sanar São Paulo e ficar devendo os outros? Ele pode pagar 1 milhão de BH, 1 milhão para o Rio de Janeiro e ficar devendo os outros? Né? É ele quem vai escolher? Não. Não, porque o artigo 187 define como isso vai acontecer. E aí, primeiro a gente tem que analisar a ordem que está aqui no parágrafo único. Então, primeiro ele paga para quem? Para a União. Está na ordem aqui, a União, em primeira colocação, depois para os estados e depois para o município. Então, quando esse cara pagar 1 milhão para a União, 1 milhão para a União aqui, ó, vai restar quanto? Vou botar aqui, ó, saldo remanescente. Saldo remanescente, 1 milhão de reais. Então agora ele tem 1 milhão disponível, porque ele já sanou 1 milhão da União, beleza? Sobrou 1 milhão. Esse 1 milhão ele pode pagar para o município de BH? Não, ele não pode pagar para o município de BH, porque primeiro, aqui ó, pela ordem do segundo inciso, ele precisa pagar para os estados. Só que eu tenho diversos estados aqui. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que esse pagamento deve acontecer de forma conjunta e pro rata. Ele vai ter que pagar na forma proporcional para cada estado. Então, o que vai acontecer nesse sentido? Ele vai pegar a dívida toda e fazer a regra de 3, para saber qual que é a proporção devida para cada estado ali e fazer o pagamento. Tudo bem? É isso que vai acontecer. Ó, como é que vai acontecer? Vamos colocar rapidamente aqui. Vamos botar assim, ó. Ele tem 13 estados. Vamos começar do maior para o menor. Então, o maior é Rio Grande do Sul, né? Então, ó, 7 milhões. Vamos ver quanto ele deve para o Rio Grande do Sul. Que a gente faz a proporção depois. 7 milhões. Tá? Aí ele vai colocar vezes 1 milhão, que é o que ele tem na mão, que é a receita. 1 milhão. Dividido pela proporção aqui, que são 7 milhões mais 2 milhões mais 1 milhão. Tudo bem? É isso aqui que vai acontecer. Você faz a regra de 3 com a média de cada um. Aqui em cima, Rio Grande do Sul, que é 7 milhões, vezes a receita, que é 1 milhão, que está disponível o saldo remanescente de 1 milhão, e divide pelas proporções de todos os entes devidos. O valor aqui, que eu já fiz, vai dar 700 mil reais. Então, desse 1 milhão, 700 mil vai ter que ir para o Rio Grande do Sul. Se você já sabe que 700 mil, você já sabe que 700 mil, certo? Corresponde à proporção de 7 milhões, então você tem que 2 milhões aqui, ó, que é de São Paulo, corresponde a quanto? 200 mil. E que 1 milhão, que é o valor devido para o Rio de Janeiro, está na proporção de 100 mil. Entenderam? Se 7 milhões corresponde a 700 mil, 200 milhões, 200 mil, 100 milhões, 1 milhão, 2 milhões, 200 mil, 1 milhão, 100 mil, 3 milhões, 300 mil e daí por diante. Tudo bem? Então é isso que você descobre do maior e depois você vai distribuindo para os menores. Repare o seguinte, então, que eu tenho aqui 700 mil. Ele vai ter que pagar 700 mil para o Rio de Janeiro. Vou colocar de azul, que são os pagamentos, tá? Então, ó, vai pagar 100 mil, na verdade, para o Rio de Janeiro, 700 mil para o Rio Grande do Sul e 200 mil para São Paulo. Aí tu fala, mas Latifi, acabou 1 milhão.
Acabou 1 milhão, porque a dívida dos estados são 9 milhões, ó. 1 mais 7 mais 2. E aí ele vai continuar devendo agora os estados, com saldo remanescente, né? Então tem 8 milhões de devidos ainda, se ele tiver renda, porque eu já matei os 2 milhões, dei 1 milhão para a União e dividi os outros 1 milhão proporcionalmente entre os estados, e o município de BH não vai receber nada. Nessa primeira etapa, o município de BH recebe 0, porque já foi tudo gasto com os estados. E o município aparece na terceira posição, beleza? E como é que isso pode aparecer em prova? Só perguntando a ordem, ou pode aparecer com valores, tá? Eu já vi questões com valores. Pergunta quanto que o determinado ente vai receber. Faz essa formulazinha aí, colocando o valor do ente que você quer, multiplicando pelo saldo remanescente e dividindo pela soma dos valores devidos a todos os entes. Tudo bem? Galera, a gente fica por aqui então. Matem esse tipo de questão, façam exercício sobre garantir privilégio de crédito tributário para que você consiga jogar sua pontuação, sua colocação lá em cima. Beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!